olha, sejam bem-vindos todos vocês nessa noite. Hoje teremos uma lição especial, na verdade essa lição foi mudada, né? Mudamos a lição 12 para a lição 9. Por quê? A lição 9 ia cair num dia de batismo, né? Era no dia do batismo, né? E essa lição não ia ser ministrada aqui. Então sugerimos que no campo todo, por conta da importância, né, dessa lição, e até porque a lição 12 ela tinha um paralelo com a outra lição, que falava sobre trabalho, né, ambiente de negócios, as duas lições já tinham uma conexão. Então a gente resolveu fazer dessa maneira. Então a lição hoje vai ser, né, com certeza vai ser bênção para nós. Mas antes de qualquer coisa, antes mesmo até de fazermos uma oração aqui, que eu vou pedir para o pastor Fernando para vir aqui para fazer, né, essa oração, eu gostaria de apresentar, antes de a gente fazer a oração. Ou, na verdade, é o seguinte, eu acho que o crente tem que fazer a oração antes de qualquer coisa, não é verdade? Então, o contrário, então. Pastor Fernando, por favor, faça uma oração aqui de power, né? Faço logo uma oração de poder, irmão, porque se fosse uma oração fraca, eu mesmo fazia, né? Então, vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus pela feliz oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus para aprender, né? Algo que ninguém vai tirar de você, é o que você vai aprender hoje aqui. Bendito seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te adoramos, Senhor, te bendizemos nesta noite tão feliz e abençoada, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Estamos aqui com o teu povo, com todos os teus filhos, ao redor desta mesa que será oferecida para nós. E certamente será um banquete muito aprazível para todos nós, porque estaremos, Senhor, aprendendo a tua palavra, para crescermos no conhecimento, para sermos verdadeiramente sal nesta terra, sal fora do saleiro, meu Deus. E nós precisamos ver, Senhor, a tua palavra crescer, se encher toda a terra, principalmente no meio acadêmico, que é tão importante, que é a formação dos nossos jovens, dos futuros profissionais, para que atuarão no mercado profissional, estarão também nas nossas igrejas, Senhor, com os seus talentos, servindo ao Senhor. Abençoa, Senhor, a tua filha que irá ministrar a tua palavra, que tudo que será ministrado possa alcançar os nossos corações, as nossas mentes, e sermos fortificados na fé e sairmos aqui melhores do que nós entramos. Abençoa cada um dos teus filhos que aqui estão, todos que estão, Senhor, via as redes sociais, assistindo aqui a Escola Bereana. Abençoa o teu servo pastor Ronaldo, que está à frente da nossa EBD, o Edivanei e todos aqueles que colaboram para o crescimento do teu reino. Te agradecemos também pela vinda dos nossos pastores que estão aqui presentes, a todos os teus filhos que aqui estão, nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, podem sentar, por favor. Eu gostaria, só antes da gente começar, como eu falei, né, fazer a oração aqui, mas eu gostaria de apresentar para vocês, depois ele vai ter um tempo aqui para falar, esse casal, né, fofo que está aqui ao meu lado. Eu não tenho maneira de dizer isso aqui, né, outra maneira de dizer. É um pessoal assim, maravilhoso, um homem e mulher de Deus. Queria que vocês recebessem com muito carinho. Na verdade, o pastor Gilberto Estevão, que está aqui, a irmã Maria Estevão, são referência na área do ensino religioso aqui no Brasil. São os criadores do método da alfabetização pela Bíblia. Amanhã eles vão estar conosco aqui, promovendo uma oficina de capacitação, mas é um casal com uma larguíssima experiência, né, ministerial, uma vida cristã assim, digna de ser seguida, né, de ser reverenciada. E eu queria que vocês recebessem com um carinho muito grande, com uma salva de palmas, esses nossos queridos e amados irmãos. O pastor Gilberto, ao término da aula da Cíntia, ele vai ministrar para a gente aqui, vai falar algumas coisas aqui que Deus colocou no coração dele, vai ter um espaço aqui para poder falar. E amanhã ele vai ter um dia inteiro para falar para a gente aqui. Então, quem estiver inscrito na alfabetização pela Bíblia, amanhã vai ter a ministração desse casal amoroso aqui, esse casal fantástico. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Bom, então vamos, sem mais delongas, sem mais espera, já foi orada, né? Está ali com a faca no dente ali, comprou roupa nova, fez um make, né? Uma menina que eu gosto demais, assim, no coração, dos nossos professores aqui da classe de inglês, e eu tenho certeza que vai ser uma ministração abençoada. Então, com vocês também, com carinho, recebam a Cíntia Peckman. A paz. Tá.
Obrigada. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Bom, gente, então, meu nome é Cíntia, eu sou membro aqui da igreja já há bom tempo, desde 1999, né? Né, Mônica? A gente cantou nas Mirnas juntas. E eu sou formada em Biologia, né? Pela UF e fiz mestrado e doutorado pela UFRJ. Aí, por isso que o pastor Ronaldo me chamou para poder estar falando sobre discipulado no meio acadêmico, porque eu já estou no meio acadêmico faz uns 12, 13 anos. Não precisa falar também tudo, né? Bom, gente, então o texto bíblico básico está em Daniel, no capítulo 1, de 1 a 9, tá? Eu só coloquei aqui só para vocês saberem, e Daniel é incrível, né? Eu sempre penso em Daniel quando a gente fala sobre jovens que estão querendo aprender e querendo se santificar, se manter santo. Então, ele é o nosso exemplo. Daniel, e é sempre uma palavra que me segue, né? Ai, meu Deus do céu, Daniel, tem que estar me santificando, tem que estar me separando do mundo, né? Porque não tem justificativa. Daniel estava longe de tudo e ainda se manteve santo. Às vezes a gente está na igreja, perto de todo mundo, fica né? Não pode. Então, o texto áureo está em Atos 7, 22, que diz: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Tá? Eu deixei aqui também os objetivos, que é reconhecer o valor da razão na formação do indivíduo, compreender que a fé e a razão não são forças opostas, tá? Mas são muito importantes, uma com a outra, para complementar a outra, e se conscientizar, que nós devemos nos conscientizar de sermos uma referência no ambiente acadêmico onde nós estamos, tá? Então, se ao final dessa aula vocês não entenderem esse objetivo, vocês me falam que eu vou voltar tudo de novo para vocês entenderem, tá bom? Então, vamos lá. Então, não tem como a gente falar de meio acadêmico e religião sem falar sobre o conflito entre a fé e a ciência, né? Então, assim, na verdade, a primeira pergunta é: existe um conflito entre a fé e a ciência? Cri, cri, cri. Hã? É uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. E, assim, por muito tempo, nós cristãos fomos vistos como pessoas que não são cultas, né? E nós estamos estigmatizados como assim: cristão, tadinho, meio burrinho, né? Não sabe de nada. Inclusive, lá onde eu trabalho, quando eu falo para as pessoas que aqui na minha igreja tem muita gente que é muito capacitada, que eles pensam assim: só tem você lá, né, Cíntia, que tem mestrado, doutorado. Eu falei: não, gente, tem um bando de gente super inteligente lá, muito melhor do que eu, que tem 1 bilhão de coisas. O pessoal: é verdade, porque eles acham que a gente não estuda, a gente não tem nada, né? E, exatamente, que a gente só vive pela fé. E eu acho que, por muito tempo também, isso meio que era um pouco de culpa da igreja também, porque a gente teve essa coisa de, não, quem tem que ser crente não pode estudar muito, quem estuda muito, a gente tem que ficar só de Jesus, só Deus, só Bíblia. Então, isso é um trabalho que a gente precisa ser feito tanto de um lado, para mostrar para eles que nós cristãos somos, sim, pessoas inteligentes, como também do lado dos cristãos, que nós temos que influenciar os cristãos a estudarem, a lerem, a terem conhecimento de outras coisas também, que não só na Bíblia, né? Então, eu coloquei aqui que, assim, como eu sou daqui da igreja há 1.600 anos, eu quis falar para as pessoas novas que o nosso pastor, ele sempre foi uma pessoa que incentivou muito que os jovens, né, eles fossem pessoas que estudassem. Então, assim, eu não sei quem dos irmãos aqui que estava na época, quando o pastor ele incentivou que o primeiro jovem que passasse para Harvard, ele iria bancar os irmãos velhos da igreja. Todo mundo conhece, né? Então, mas para quem não sabe, isso foi muito legal. Então, o pastor Silas falou, né? E, tipo, na época, a igreja estava apertada, como quase nunca está apertada com obras e tal, mas ele falou que, mesmo assim, ele iria bancar, né? E aí, na época, eu estava no doutorado e estava com a possibilidade de ir para fora do Brasil. Só que eu tinha conseguido uma bolsa. Então, assim, se eu fosse, eu já teria conseguido uma bolsa. Aí eu até tentei lá em Harvard, só que não tinha vaga e tal, e foi.
Mas também, assim, eu já teria conseguido a bolsa, não teria sido passado para lá. É totalmente diferente, né? Então, um jovem daqui da nossa igreja passou real oficial para Harvard e o pastor Silas bancou tudo. Tudo. Então, assim, foi uma coisa incrível, porque foi um estímulo incrível, né? Para as pessoas. Primeiro que eu já penso assim, gente, ninguém daqui vai passar para Harvard. Não daqui da igreja, né? Mas tipo do Brasil, a gente pensa assim, não tem como a gente passar para lá. E tem, gente. Tem. Eu fui lá para os Estados Unidos, eu fiquei 1 ano lá. A gente acha que a gente é burro, a gente não é, gente. A gente é muito inteligente. O brasileiro é muito inteligente. Eu trabalhei lá em laboratório e assim, lá eles têm dinheiro. Então, se precisa trabalhar com 2 coisinhas e uma daquelas 2 coisas faltam, eles não vão mais trabalhar, porque faltou. A gente vai fazer o quê? A gente vai inventar uma segunda coisa, que nós somos desses. A gente vai pegar uma coisinha aqui e a gente vai fazer dar certo. Então, eles adoram quando a gente vai para lá, porque a gente trabalha para caramba, dizendo que carioca trabalha pouco é mentira, a gente trabalha para caramba e a gente é esperto para caramba. Então, assim, acabou, a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar ali, vai dizer que... Aí eles, caramba, é verdade, né? Então, assim, a gente tem que acreditar também no nosso potencial, porque a gente também é incrível. Brasileiro é muito esforçado, muito inteligente, e eles não são melhores do que a gente. Então, a gente não pode pensar que eles são melhores do que a gente, porque eles não são. A gente estuda igual. Se você for esforçado, se você for estudioso, você vai conseguir ir para lá e vai arrebentar. Tá? Então, bom, tá. Então, era isso. Eu queria falar sobre o negócio de Harvard, que foi super legal, né? Então, gente, qual é o cenário? Para a gente falar sobre evangelismo no meio acadêmico, né? Qual é a quantidade de pessoas... Igual na aula passada, eu ministrei lá na classe de inglês sobre evangelismo com amigos, né? Aí eu falei para os alunos assim, gente, para a gente evangelizar os amigos, o que a gente precisa ter? Aí todo mundo, o Espírito Santo, a Bíblia, o não sei o quê, o não sei o que lá. Amigos! Inclusive, minha mãe me deu essa incrível ideia. Ela assim, para evangelizar amigos, você tem que ter amigos. Eu falei, incrível, mãe. Realmente, isso daí eu não tinha pensado. Então, para a gente evangelizar no ambiente acadêmico, a gente tem que estar onde? Na academia. Então, nós temos que ter pessoas que estejam na academia. Então, como é que é o cenário de brasileiros que concluem a faculdade, né? Eu peguei esse dado aqui, mostrando aqui, que a Coreia ele tem o principal índice de pessoas que se formam na faculdade, tá? Seguido pelo Japão e o Canadá. E os Estados Unidos, comparando aqui com a gente, né? Ele está no 12º ranking da lista de pessoas que concluem a faculdade. Aqui, 50%? 60%. É verdade, eles não assistem direito, né? Tá. Quer dizer, não assistem, não, eles não veem aqui direito. Então, aqui, gente, a Coreia tem um percentual de mais de 60%. Os Estados Unidos ele tem um percentual de 44% de pessoas que se formam no ensino superior. E lá no final, estamos aqui nós, do Brasil, mostrando, tá? Ressaltando que esse é um gráfico do período de 2014 e 2015. Esse número já cresceu. Mas, se vocês virem, nós estamos atrás de países como, por exemplo, o México, o Chile, que são países daqui. Então, assim, nós ainda temos uma quantidade de pessoas que se formam no ensino superior muito pequeno, tá? E, assim, quando comparado com o mundo, né? Então, esse dado aqui eu peguei do IBGE, tá? Quando nós formos comparar a quantidade de pessoas, de brasileiros formados ao longo dos anos, nós vimos um leve aumento aqui, tá? Então, em 2012, nós temos mais ou menos, sei lá, 9%, e aqui em 2020 nós temos uns 13% de pessoas que se formam no ensino superior. Ainda é muito pouco, né? 12% mais ou menos de pessoas que se formam no ensino superior ainda é muito pouco. Mas se nós olharmos assim ao redor dos anos, a gente vê que está crescendo. Então, pelo menos é promissor, né? É pequeno, mas pelo menos está crescendo. Isso aqui é dos brasileiros. Agora nós vamos olhar quem? Os cristãos brasileiros, que é o quê? Menor ainda. Então, assim, esse dado aqui eu peguei de uma tese de doutorado da USP, tá? E ela analisa, o título da tese é Analisando o Perfil Socioeconômico dos Evangélicos. E aí, nesse gráfico daqui, ela compara a formação de católicos, evangélicos, kardecistas, religião afro e sem religião. E aqui são os que estão formados no ensino... Perdão, que tem um ensino fundamental incompleto, esse aqui que tem um ensino fundamental, aqui que tem um ensino secundário e aqui que tem um ensino superior. Então, aqui estamos nós, os evangélicos.
A maioria de nós temos só o fundamental incompleto, 20% tem o fundamental, 19% tem o ensino médio e apenas 5% tem o ensino superior. Ressaltando que esse gráfico também aqui é um gráfico mais antigo, tá, de 2002, porque estatística no Brasil é algo muito difícil. Muito. Quando a gente vai procurar dados, a gente encontra dados dos Estados Unidos. Epidemiologia, doença, tudo, a gente encontra mais dos Estados Unidos. Nosso é muito pouco. Então, assim, para a gente encontrar dados do Brasil é difícil. Então, eu encontrei esse aqui de 2002, mostrando, provavelmente, né, tem mais de 10 anos, esse número daqui já cresceu. O número de pessoas que cristãs que têm um ensino superior. Então, isso mostra para a gente a importância também de, nós temos que evangelizar o meio acadêmico, mas nós temos que estar no meio acadêmico. Mais uma vez, lembrando que não tem como a gente evangelizar se a gente não está lá. Né? Então, é importante que nós venhamos incentivar também os nossos jovens a estarem fazendo o ensino superior. Até porque, aqui a revistinha fala, né, é importante o ensino superior, por quê? Porque nós estamos, com o ensino superior, nos dá a possibilidade de ocuparmos cargos chaves da nação. Esse gráfico daqui é um gráfico de 2019, do IBGE, que eu procurei a relação do ensino superior com cargos-chefes, né, cargos de relevância, isso aí. Eu não encontrei exatamente assim, mas eu encontrei esse gráfico daqui que mostra que as pessoas que têm ensino superior completo ou mais, eles têm um rendimento médio por hora de trabalho maior do que as pessoas que têm o ensino médio, o ensino fundamental. Então, aqui, só para vocês saberem, eles estão comparando entre brancos e negros, tá? Mostrando que os negros que têm ensino fundamental superior, eles ganham menos do que os brancos. Mas eu quis trazer mesmo, mas mostrando que é importante a gente ter um ensino superior para que a gente possa estar onde? No topo dos melhores empregos, dos melhores cargos, porque, gente, a gente pode sempre influenciar, óbvio. A gente pode influenciar fazendo qualquer coisa, limpando o chão, limpando qualquer coisa. Mas, se nós estivermos lá no topo, né, faz uma total diferença. Se o teu chefe, o CEO da empresa que você trabalha, falar assim, vamos orar, vamos não sei o quê, isso faz muita diferença, porque é uma pessoa que tem uma palavra de peso, né, que você... Quer falar? Dá licença ali, Cíndia. É porque tem lá no topo, lá em cima, é que tem os grandes influenciadores da nação. Eu vou falar sobre isso, né? Então, vem de cima para baixo. Isso aí. Isso aí. Eu vou falar exatamente sobre isso aqui agora. Deixa eu ver. Então, eu coloquei esse pastor aqui. Quem estava aqui no ano de 2019, quando o pastor Johnny Enlow veio pregar sobre os 7 montes no culto da juventude... No Congresso da Juventude? Levanta a mãozinha. Você estava, pai? Estava mesmo? Gente, mudou a minha vida. Essa pregação é incrível, fenomenal, maravilhosa, tudo de bom. Ele é um pastor americano, né, que ele vem falar sobre os 7 montes. E quais são os 7 montes que ele fala? São os montes. Eu vou falar para as pessoas que... Bom, até daqui deve estar difícil de enxergar, que é minúsculo, né? São 7 montes. Então, artes e entretenimentos, negócios, educação, família, governo, mídias e religião. Então, ele fala como é importante que nós venhamos o quê? Chegar no topo desses montes. E aí ele fala que o diabo ele sempre quis nos manter, os religiosos, aonde? No topo do monte da religião. Que para ele é importante que a gente fique só aqui, na religião, falando as nossas coisas, sendo crente. Né? Se o inimigo conseguir manter a gente sendo crente, para ele vai ser ótimo, que a gente não vai fazer o quê? Atazanar nos outros montes. Mas é importante que a gente esteja nos outros montes, no topo dos outros montes. E é muito legal ele falando assim, gente, e a gente tem que ter em mente que, assim, para você estar trazendo o reino de Deus para o local onde você está, você não precisa estar falando de Jesus toda hora. Aí ele deu um exemplo sobre as pessoas, por exemplo, se eu sou uma pessoa que trabalho, sei lá, na Globo, ou qualquer outra rede de comunicação. Ele estava falando que, hoje em dia, a rede de comunicação ela traz o que para a gente? Mentira.
Traz sempre muita mentira. Ou então, notícia ruim. Se eu, sendo crente, trabalho no topo lá da rede de comunicação e eu vou trazer uma notícia que seja verdadeira, não apenas que seja cristã, que Jesus salva, liberta e tal. É complicado a gente falar isso na televisão porque vai estar aberto para todo mundo. Mas se eu estiver trazendo uma notícia que seja verdadeira, eu já vou estar fazendo o quê? Trazendo o reino de Deus, porque nós somos o quê? Da verdade. Então, eu achei assim, cara, isso é incrível. E ele falou assim, também, sobre que nós temos uma glória. E aí a gente fica logo assim, não, a gente não tem medo de glória, porque não? A glória de Deus, não. Ele falou, gente, olha só, por exemplo, quando ele falou do Kaká. Quando o Kaká fez aquele gol, que eu não lembro qual é a Copa. Qual é a Copa mesmo, pai? Sei lá, uma Copa aí. E aí ele é incrível, e o mundo inteiro viu que ele é incrível, que ele joga muito bem, que ele foi fenomenal, e ele levanta aquela camisa e ele fala, I belong to Jesus. E aí você fala, cara, ele é incrível, e ele diz que ele pertence a Jesus. Então a glória que Deus deu para ele está voltando para quem? Para Deus. Então, quando a gente faz um bom trabalho, a gente está devolvendo a nossa glória para quem? Para Deus. Né? Então, assim, a nossa vida ali, fazendo um trabalho incrível, as pessoas estão vendo. Porque, gente, o povo sabe que a gente é crente, né? Não tem como, não tem como. Na aula passada, eu estava falando, né? Eu falei, ai, gente, credo, quando eu conheço alguém, eu quero logo falar que eu sou crente. Tem uma agonia, tipo assim, sou crente, tá? Aí a irmã Verônica, você não precisa falar que você é crente, seus atos vão te mostrar, tananina, estava tudo certo. Mas ainda assim eu penso, eu sou crente. Estou indo para a igreja, gente. Sei lá, não sei, tenho vontade de falar que eu sou crente. Então, assim, é muito importante, né, nós estarmos nos topos. Né? Então, a gente tem que tanto desejar fazer... E, gente, mais uma vez, a gente está falando sobre CEO, não sei o quê, mas o pastor Silas sempre fala, se você for a pessoa que faz a melhor pipoca do universo, né, então você vai ser o pipoqueiro daquela região e pronto. E isso daí atrai. Isso daí, onde você foi colocado por Deus, se você fizer o melhor, é isso que Deus quer pra gente, né? Que a gente faça o melhor. Ô, Cíntia. Oi. Você deu exemplo aí dos jogadores, eu vou ter que falar isso, né? Você falou sobre não precisar dizer que é crente, porque simplesmente a própria conduta de vida vai demonstrar. E a gente tem, infelizmente, um exemplo, né? Você citou um aí, eu não vou nem falar da vida pessoal dele, né? Mas se a gente partir aos paralelos a ele, a gente vai ver a mesma coisa. Não se trata de falar sobre uma mensagem, se fala sobre falar, mas de viver ela. E talvez seja essa a grande dificuldade que a gente tem de pessoas que chegam nesse topo e não fazem um bom uso da influência que Deus possibilitou para elas. É verdade. Não, e é verdade isso mesmo. Eu já trabalhei também com uma pessoa que era crente. E eu falei assim, fulano lá da minha igreja. E aí a pessoa enrolada pra caramba. Aí eu aprendi depois, nunca mais falo isso. Eu conheço um conhecido, tá? Que ele vai trabalhar aqui. De onde você conhece ele? Teresa. Conhecido aí, você fizer um meu trabalho? Meu amigo da igreja, é uma benção. Você fizer um meu trabalho? Eu conhecido aí. Então, é muito importante isso, né, gente? A gente leva realmente o reino de Deus. Não tem como. E, gente, assim, essa pregação é sobre o discipulado, né? Nós falarmos sobre Jesus e tal. Mas eu me preocupo também tanto em fazer um bom trabalho, sabe? Porque, às vezes, eu vejo tantas pessoas que se preocupam em falar de Jesus e querem fazer isso e querem fazer aquilo outro, mas, na hora do trabalho que elas estão fazendo, elas dão tão mau testemunho. É tão feio, sabe? As pessoas ficam chamando, vai no culto, vai não sei o quê. Mas você trabalha com ela 24 horas. Você sabe que ela é o quê? Insuportável. Uma pessoa difícil de lidar, não faz um bom trabalho. É complicado, né? É complicado. Então, vamos lá. Tá. Então, agora nós vamos falar, como eu falei no início, né? Falando sobre ambiente acadêmico, nós sempre vamos falar o quê? Sobre a fé e a ciência. Essa coisa entre a fé e a ciência, que para mim é super tranquilo. Né? Apesar de ser cientista, a fé é sempre maior. Eu amo a ciência, eu gosto da ciência, mas a ciência falha, porque a ciência é feita por quem? Por homens. Né? Então, assim, a gente tenta descobrir ali, a gente pesquisa, a gente tenta ali ver o que está acontecendo, depois a gente descobre que não era bem aquilo, era uma outra maneira. Então, e é assim mesmo, a ciência é assim, uma coisa agora é e outra coisa agora não é. Eu acho que os irmãos viram muito isso com essa coisa da Covid, né? E aí eu vi as pessoas falando, que loucura! A OMS fala uma coisa um dia e no outro dia outra coisa. Aí eu pensando, bem-vindo, gente, a ciência é assim. A gente pensa uma coisa na segunda, na terça a gente descobre outra coisa, e assim a gente vai vivendo. Significa que é mentira? Não. Significa que a ciência é assim.
A gente não entende tudo e tem coisas que a gente não vai entender nunca. O pastor Silas sempre fala, e eu amo isso, se um dia a gente entender a Deus, a gente vai ser o quê? Como ele. Então, assim, não tem como. A gente tenta entender algumas coisas da ciência, a gente estuda, a gente analisa, mas nós somos falhos, né? Então, mas assim, para falar... Não, próximo slide. Então, gente, essa conversa entre a ciência e a razão, ela vem de muitos anos atrás. Eu coloquei aqui uma linha do tempo, ela está em inglês aqui, mas o que é importante para a gente eu coloquei em português. Então, aqui, a Idade Média ela era dividida, né, em 3 períodos, que é aqui a Idade Média Arcaica, a Idade Média Alta e a Idade Média Tardia. Nós vamos falar sobre o movimento escolástico que surgiu mais ou menos nos anos 500 depois de Cristo, tá? Foi o surgimento do escolasticismo, que foi um movimento que tentou juntar a filosofia com o cristianismo. E só para vocês terem ideia, depois de não sei quantos anos, que eu não sei fazer matemática de... Ah, não, 1000. De 1000 para 1500 é 1000, né, gente? Aí, aqui na época da Renascença, veio a Reforma Protestante. Então, foi 1000 anos depois do que surgiu lá na Dark Ages. Como é que eu... Idade das Trevas, isso. Lá na Idade das Trevas, que foi esse período aqui entre 400 e 800 depois de Cristo, que surgiu a Reforma Protestante também, que é super importante para a gente. Eu vou falar que eu não conhecia o escolasticismo. Eu fiquei descobrindo o quê? Para poder dar aula para vocês, tá? Aleluia. Eu conhecia a Reforma, mas o escolasticismo eu não conhecia. Então, eu descobri também, né? Deveria ter conhecido. Ah, e aqui que legal, olha. Aqui, em 1100, depois eu vou falar na Reforma, nos anos de 1100, 1400, que surgiram as primeiras universidades. Então, assim, muito tempo atrás. Então, o que foi o escolasticismo? O escolasticismo foi isso que eu falei para vocês. Era um movimento filosófico que aconteceu com entre os escolásticos, né, que eram os professores que estavam dentro da academia. Eles começaram a estudar, né, a indagar aquilo que eles estavam lendo. Tá? Então, era textos sobre a Igreja Católica, eles começaram a trazer filosofia para isso. Era literalmente juntar o cristianismo com a filosofia. E, na época, eles tinham uma forte influência de Aristóteles, né, com o uso da lógica. E aí, eles, então, estavam começando a indagar aquilo que eles estavam lendo. Tá? Só que isso daqui era o quê? Ainda, lá, como eu mostrei para vocês lá naquele gráfico, isso aqui acontecia principalmente ou unicamente entre as pessoas do alto clero. Fale. Aproveitando que você entrou nesse tópico da escolástica, o diálogo entre a fé e a razão. A gestão do conhecimento hoje diz que são 4 pilares do conhecimento. Conhecimento senso comum, ou chamado mítico, conhecimento científico, conhecimento filosófico e conhecimento teológico. A escolástica justamente se preocupava em tentar, né, aparentemente, num primeiro momento, pensa-se que queriam unir a fé e a razão. Mas os seus líderes queriam, na verdade, separar, provar que a fé estava errada. Por isso, eles financiaram esse trabalho, a difusão da escolástica. Porém, quanto mais eles investigavam, eles davam o braço a torcer, ou seja, o conhecimento mítico, científico e o filosófico se renderam ao conhecimento teológico. Porque quanto mais avançavam nos outros 3, entenderam, nesse período da escolástica, que a fé tinha razão. Que todos os outros 3 se rendem à fé. Eu vi que realmente lá esse período ele acaba, né? O escolasticismo, depois ele vai perdendo força quando começa a Reforma Protestante. Amém. Eu coloquei aqui, então... Mas é legal, né? Para a gente ver que já data de muitos anos atrás toda essa conversa entre a razão, entre a fé. Então, aqui, eu coloquei alguns dos principais representantes desse movimento. Então, Boécio, ele foi um filósofo que foi conhecido como o primeiro escolástico. E ele escreveu, até onde você for capaz, junte a fé à razão. Achei legal isso daqui. Até onde você for capaz, junte a fé à razão. Depois que não der mais, não tem como... Até onde dá para a gente juntar. Depois é só fé. Só fé. Mas eu gostei.
Anselmo da Cantuária, que foi conhecido como pai do escolasticismo, ele acreditava que a fé buscava ser entendida. E ele também diz: eu não busco entender que eu possa acreditar, mas eu acredito que eu possa entender. Então, vamos ler de novo. Eu não busco entender que eu possa acreditar, mas eu acredito que eu possa entender. Ele acreditava que o pontapé de tudo era a fé. Se você não tivesse fé, você não conseguia nem entender nada. Então, ele também foi uma pessoa bem importante para esse movimento. E o principal deles foi Tomás de Aquino, que foi um dos principais nomes do escolasticismo. Tá? Ele escreveu várias obras, dentre elas duas que foram bem importantes, que foi a Suma Teológica, onde ele fala sobre a natureza de Deus, a natureza dos homens, e mais o que mesmo? E mais o quê? Várias coisas? Ah, gente, não sei não. Fala mais umas coisas aí. Na verdade, eu vou deixar o quê? Para os irmãos procurarem, entendeu? E o próximo, esse daqui, é As 5 Vias. Nesse livro, ele fala 5 vias que provam a existência de Deus. Você já leu ele, ou Alex? Você que sabe tudo aí da... Não, sei não. Sabe sim. Fala. A vantagem dele, justamente do livro dele, é porque, pelo domínio que ele tinha na área médica, ele foi um dos precursores da anatomia, que é separar por parte, que até então era proibido até mexer em morto para estudar. Então, após ele tinha autoridade na Igreja Católica e ele foi o precursor disso, de mexer em morto para estudar. Então, a partir daí, descobriu diversas doenças, diversas profilaxias, etc. Então, ele tinha o maior respeito dentro da escolástica. Então, o livro que ele escreveu, mesmo algumas pessoas não acreditando, respeitavam e não confrontavam. Legal, porque é isso aí que a gente está falando, né? As pessoas respeitam porque é uma pessoa que tem que ser respeitada. Tá. E aí, então seguindo, né, para aquela linha do tempo que eu falei para vocês, outro movimento que foi super importante para a gente, que a gente está mais familiarizado com esse movimento, que foi o quê? A Reforma Protestante, onde nós temos o principal representante da Reforma... Ai, toda hora eu fico batendo com esse negócio aqui. Da Reforma Protestante foi o quê? Martinho Lutero. Então, o que Martinho Lutero fez? Né, na verdade, o que ele trouxe? Né? Se naquela época, muito tempo atrás, a educação ela estava apenas fechada ali entre os nobres e as pessoas do clero, Martinho Lutero ele diz o quê? Que se a gente quer que as pessoas conheçam a Bíblia, que elas tenham um entendimento maior da Bíblia, a gente precisa o quê? Alfabetizar o povo. A gente precisa alfabetizar o povo e trazer o conhecimento para as pessoas. Porque uma coisa é eu receber aquilo de uma pessoa que está falando para mim. Outra coisa é eu ver com os meus próprios olhos. Né? Ainda mais a gente que é crente, a gente sabe que quando a gente está lendo a Bíblia, a gente ali, Deus, o Senhor está falando com a gente, Ele está tratando com a gente. Então, a gente tem que ter esse momento. A gente sabe que é importante a gente estar na igreja, né, ouvindo o pastor e tal, mas é muito importante nós termos o nosso momento. A nossa leitura. Fala, que foi, Alex? Não? Pensei que tivesse falado. Eu já ia falar, fala, homem de Deus. Aí, então, ele também, ele uniu isso, né? Então, ele falou assim, não, se as pessoas precisam estar estudando, nós precisamos fazer o quê? Construir universidades. Então, ele começa ele e outros, ele não foi o único, né, gente? Então, ele e vários outros reformadores começaram a fortalecer esse movimento de criar universidades, de fazer com que as pessoas fossem alfabetizadas, né, garantir que as pessoas fossem alfabetizadas. E nós temos até hoje algumas faculdades que foram criadas naquela época. Eu coloquei aqui esse texto extraído esse trecho extraído de um trecho extraído do texto A Reforma Protestante e a Educação, de Ismael Fontes. Então, vou ler para vocês. Ele fala assim: a questão protestante estava diretamente ligada à educação. Em decorrência dos princípios da reforma, há uma ênfase na obrigação à leitura, compreensão e interpretação da Bíblia. Assim, era fundamental oferecer instrução às pessoas. Com essa ideia tomando espaço, começa a surgir a necessidade de uma educação geral e mais abrangente, já que todos deveriam ler as Sagradas Escrituras sem distinção e discriminação para poderem buscar a Deus em suas palavras. Então, eu achei bem legal esse texto que fala, né, que resume um pouquinho da importância da reforma. Então, eu coloquei aqui algumas universidades que foram criadas naquela época.
Assim, eu sabia que essas universidades eram bem antigas, mas eu não tinha ideia que eram tão antigas. Essa daqui foi uma universidade, que eu não sei falar o nome, Philips University Marburg, que é lá da Alemanha, que foi criada, né? Martim Lutero, inclusive, ele influenciou na criação dessa universidade em 1527. Cambridge, que a gente conhece, foi criada em 1209 e Oxford foi criada em 1167. Cruz credo. Então, essas universidades, elas foram criadas há muito tempo atrás por reformadores, por pessoas cristãs, e são universidades o quê? Que são top, que é a universidade que todos nós gostaríamos de ter feito, que são universidades incríveis. E não só elas, como outras também. Essas aqui foram criadas na Europa, né? Essas aqui foram universidades criadas nos Estados Unidos, também são super antigas. Eu também não tinha ideia que era tão antiga assim, como a Universidade de Princeton. Na verdade, Princeton é no Reino Unido, né? É nos Estados Unidos? Pensei que fosse no Reino Unido também. Então, foi criada em 1746, Harvard, que foi criada em 1643, e Yale, que foi criada em 1640. Então, como que hoje, né, a gente tem esse preconceito conosco, com os cristãos, sobre os cristãos não entendem nada, os cristãos não sabem nada. Na verdade, historicamente, isso é mentira. Porque, historicamente, foram os cristãos, os reformadores, pessoas que queriam que o povo conhecesse, foram eles que criaram essas grandes universidades. Então, assim, isso é algo incrível para a gente, né? É um legado incrível que foi deixado para muitas e muitas e muitas gerações. E até hoje, o sonho de consumo de todo mundo é Harvard, ou Yale, ou Princeton, ou qualquer uma dessas universidades. Então, gente, indo agora mais para dentro da nossa lição, né, sobre o discipulado exercido no ambiente acadêmico, nós vimos agora, então, a importância que os estudos têm na vida de todas as pessoas e também nós, como seres humanos normais, também é muito importante para a nossa vida. Então, quando a gente pensa em discipulado exercido no meio acadêmico, nós temos que pensar também... Ai, eu queria voltar, mas... sobre sermos intencionais, né? Mais uma vez, trazendo aquela pregação do pastor Johnny Allen sobre trazer o reino dos céus para a nossa vida. Então, nós temos que pensar sobre isso. E eu vou falar isso mais na frente, mas estamos começando uma faculdade. Então, eu vou estudar, mas eu também quero fazer diferença naquela faculdade, né? Então, assim, existem nas faculdades vários movimentos estudantis cristãos. E eu coloquei aqui alguns dos movimentos, que são dos principais movimentos, que é a Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, que hoje em dia é a CRU... Ih, tinha um negócio aqui, né? Nem vi. A CRU, que é o antigo Alpha e Ômega, o Dunamis Pockets, a Associação Brasileira... Isso aqui é bem legal, para quem é cientista. A Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que é a ABC2. E eu coloquei aqui, gente, o Connect ADVEC, que é da nossa igreja, porque às vezes a gente fica tão preocupado de ver... Eu quero ir no Alpha e Ômega, eu quero ir naquele movimento tal, naquele movimento X, e na nossa própria igreja tem movimentos. Inclusive, até falei com o líder hoje do Alcance. Para quem não conhece, a Juventude tem um setor que trabalha com evangelismo na faculdade, que é o Alcance. Então, algumas universidades, não são todas ainda, mas algumas universidades, tanto federais quanto particulares, elas têm alguns polos da nossa igreja, que os jovens daqui se reúnem para estarem orando, se reúnem para estar juntos também, que depois que a gente entra para a faculdade, a gente vê como é importante nós termos amigos cristãos. Tá? Então, assim, quando entrei para a faculdade, eu fiquei tão emocionada que eu queria estudar e ganhar o prêmio Nobel, que eu nem procurei o movimento estudantil. Só depois de muito tempo que eu fui ver, que me falaram que tinha movimento estudantil e tal, eu fui conhecer as pessoas. E eu falei, pô, que mole que eu dei. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter essa intenção de que tudo que a gente faz, né, nós estamos levando o reino dos céus, o Senhor está conosco, nós não estamos ali só para estar estudando ou só para estar trabalhando, mas nós estamos ali como realmente instrumentos na mão do Senhor. Então, entrei na faculdade,
Sou crente. Pô, vou ver se eu conheço, se tem algum cristão. E, gente, bom, depois eu falo isso, mas tem folhetinhos espalhados também na faculdade, sabe? Então, tem como a gente descobrir essas pessoas. Tem a BUB, né, que é uma antiga. É? A Associação Bíblica Universitária. A BUB é muito antiga. Desde a época, quando comecei a fazer faculdade, já existia a Aliança Bíblica Universitária, que tem até hoje e promove congressos para jovens cristãos universitários. Seria bom até incluir essa informação aí. Tá. A BUB, Tá. A-B-U-B. Tá. Tem um site que pode qualquer um que queira se interessar pelo trabalho da BUB acessar. Tá. Okay? Amém. Eu procurei até na internet, eu achei que ainda é uma coisa meio pouquinha. A maioria desses não tem site, a gente tem que procurar muito, sabe? Então, acho que pode ser aí um campo também que a gente pode estar fazendo a diferença também, né? Então, gente, tá, entrei na faculdade. O que é o principal? Essa revista que fala sobre o discipulado, nas que eu já dei lição, que eu já dei aula, eu sempre falo, né? É muito importante, a gente se preocupa muito com o discipulado, como ganhar almas para Cristo, mas, primeiro lugar de tudo, nós temos que ter certeza que nós somos o quê? Discípulos de Cristo. Porque nós vemos muitas pessoas preocupadas em ganhar almas para Jesus, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. As pessoas, às vezes, que mal e mal conhecem o Senhor, é válido, mas nós temos que nos preocupar também o quê? Conosco. Nós temos que nos preocupar em quê? Na leitura da palavra, na oração, em estarmos firmes na igreja. E eu acho muito legal que o pastor Silas sempre fala, venha para a igreja, venha para a igreja. Gente, já é difícil a gente ser crente vindo para a igreja. A gente não vindo para a igreja é muito difícil, gente. É muito difícil, a gente tem que estar na igreja mesmo sempre. Teve uma época que eu estava quase todos os dias aqui, agora está mais difícil, mas é muito importante. Se quem puder estar na igreja, esteja na igreja. E outra coisa também que é importante, tenha amigos da igreja. Eu vou falar isso mais para frente. Mas como é importante a gente ter amigos na igreja? Porque, assim, é importante a gente vir para a igreja? Mas é muito importante a gente ter a nossa comunhão. Porque você vem para a igreja, ouve a palavra, mas o seu amigo é cada pessoa do trabalho. Você está com um problema, você vai falar com a pessoa do trabalho, que não tem nada a ver, que não vai te dar uma direção. Então, a gente tem que ter amigos na igreja. Vir para a igreja, conversar com os nossos amiguinhos, né? Ter pessoas com quem a gente possa contar com você. Isso é muito importante. E não só para jovem, para toda a idade, né? Para todas as idades. Nós temos que ter amigos na igreja. Então, esse dado aqui eu achei muito, muito legal. Como eu falei, né? Nós nos preocupamos em discipular pessoas e ganhar pessoas para Cristo, mas como é que está a nossa vida espiritual? Esse gráfico aqui, ele foi uma pesquisa feita pela Lifeway Research em 2019, que mostra que uma comparação entre os anos de 2017 com os anos de 2007. Tá? Então, aqui, eles perguntaram, você parou de frequentar a igreja regularmente? E aí, regularmente significa 2 ou mais vezes no mês, por até 1 ano entre as idades de 18 e 22 anos, que é a idade principal que os jovens estão na faculdade. E aí eles viram que até 66% das pessoas pararam de frequentar a igreja nesse período, em 2017. E que 70% das pessoas pararam de frequentar a igreja em 2007. Então, o número, nós acabamos... Uma coisa que é incrível, que a gente estuda pra caramba, para poder passar para uma faculdade boa, para poder passar para uma faculdade grande, e a gente ora, e os irmãos ajudam a gente. Quando a gente chega na igreja, o que acontece? Muitas pessoas, mais do que a metade das pessoas, acabam saindo da igreja, né? E nessa pesquisa aqui, ele até mostra que desses 66%, tem uma porcentagem de pessoas que voltam sim para a igreja, que não é 66% que foram embora e nunca mais vão voltar. Tem uma galera que volta. Mas é muito importante nós... Então, como nós estamos perdendo esses jovens no meio acadêmico, é importante nós o quê? Prepararmos esses jovens para que eles estejam no meio acadêmico. E aí eu estava lendo um artigo falando, né? Ele fala sobre 12 questões que levam o jovem a sair da igreja nesse período. E aí a número 1 era que o jovem ele não tem ideia da história da Bíblia. A Bíblia tem uma história, né? Tem vários livros e capítulos e conta Jonas e todo mundo, mas ela tem uma história central. E às vezes quando a gente é jovem, a gente não tem ideia dessa história da Bíblia. O que nós estamos fazendo aqui? Eu mesmo, gente, eu fui entender na minha cabeça
Depois de mais, sei lá, meus 20 anos, mais velha. Eu não tinha entendido totalmente, sabe, essa história. Por que é pecado? Por que Jesus... Eu amo Jesus, amo, mas ele veio e morreu... Sabe, essa história, assim, na sua cabeça bem direitinho, que muitos jovens não têm. E aí acaba que, quando eles vão para a universidade, aquilo é muito superficial e se perde. E eu achei legal que esse estudo que eu estou falando, ele fala assim, que às vezes a gente se preocupa muito com as ideologias, e nós temos que nos preocupar mesmo. Mas o estudo fala que a maioria das pessoas, dos jovens que saem da igreja, eles saem mais por causa da loura do bar do que efetivamente por uma ideologia. Então, assim, ele quer aproveitar a vida, ele quer viver, ele está livre, ele está longe da família, ele está longe daquele ambiente que sempre foi acolhedor, que foi um ambiente... Se ele cresceu na igreja, né, ele ouviu os pais falando que Jesus é bom e salva, e a igreja toda falava isso, e aí é o primeiro contato que ele tem com o mundo. Aquele contato que ele vai sair dali para poder ouvir que, gente, Jesus, nada a ver. Nossa, você é virgem, nada a ver. Você não bebe, nada a ver. E não é uma pessoa, são várias pessoas falando isso para ele. Então ele fica, caraca, não tem nada a ver mesmo, né? Por que eu estou fazendo isso com a minha vida? Não tem nada a ver. Então é muito difícil. E aí... esse estudo, que eu não sei por que cargas d'água eu não coloquei aqui, ele fala que nós, como igreja, precisamos preparar esses jovens, porque assim, a gente tem todo o trabalho da juventude, né? Evangelismo, não sei o quê, mas nós temos que preparar mais profundamente esses jovens para que eles saiam da igreja e vão para esses lugares. E eu estava até conversando com meu pai, né? A realidade é que as ideologias, elas fazem muito isso. Né? Ela já prepara, o jovem, quando chega na faculdade, ele já tem toda uma ideologia ali, toda preparada para eles. E se eles não tiverem bem na cabeça deles o que eles querem da vida, a gente se perde mesmo, gente. Mesmo a gente tentando... Pode falar? Claro! Vendo a entrevista, partindo do que você falou, né, que temos que preparar para enfrentar o meio acadêmico. Eu vi a entrevista do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Sobre a entrevista era um tema polêmico, sobre investir na faculdade ou no curso técnico, para o ano que vem. Mas, em determinado momento, foi perguntado sobre isso, ideologia, emparelhamento na faculdade. E ele falou assim, se a gente vai enviar nossos filhos a César, como a gente não quer que eles voltem falando romano? Ele deixou essa pergunta. Aí, ele mesmo respondeu, preparando antes de entrar no meio acadêmico. Aí eles não vão voltar falando romano. E vão adquirir o conhecimento e divulgar. E é quem? O nosso exemplo maior, né, depois de Jesus? Daniel. Daniel, ele fez isso. Ele foi lá, foi lançado lá para os leões, não os leões de verdade, mas os leões de pessoas que eram totalmente diferentes do que ele acreditava, e ele se manteve fiel. Então, tem possibilidade de a gente se manter fiel? Tem possibilidade de a gente se manter fiel. Eu não me desviei quando eu estava na faculdade, mas são muitas emoções na sua cabeça, né? Eu não me desviei, mas é uma luta diária. Você quer estar com os amigos, mas você não pode estar fazendo coisa errada. E é muito difícil, é muito difícil. Então, por isso também que nós temos que ter o quê? Nossos amigos da igreja. Temos que ter nossa... E eu nunca estudei com ninguém crente. Caramba, eu ficava, caramba, Deus, não tem um crente para poder conversar aqui. Não tinha. E eu, lesado, não fui nos movimentos estudantis cristão, menos ainda que eu tinha amigos crentes. Então, era eu e eu. Então, é muito difícil, né? A gente se mantém crente, mas fica com aquela vontade de pecar. Mas a gente sabe que não pode pecar. Então, é muito complicado. Então, nós temos que preparar. E preparar, gente, é preparar de verdade. É preparar como Martinho Lutero preparava aquele povo, sabe? É preparar nas bases mesmo. É ler as pessoas que pensam diferente da gente e questionar, mas respeitando aquelas pessoas. Né? Eu estava até conversando com meu pai. Existem pensadores que pensam totalmente diferente da gente, mas que são pessoas extremamente inteligentes, que precisam ser respeitadas, que nós precisamos não acreditar no que eles estão falando. Mas, assim, como nós vamos combater essas pessoas? Tem um cara que eu acho incrível, que todo mundo gosta também, que é C.S. Lewis. Ele é extremamente inteligente. Toda hora eu boto nisso daqui. Ele é extremamente inteligente. E aquele livro dele, O Evangelho Puro e Simples, vocês já leram? O Evangelho Puro e Simples é maravilhoso. Cristianismo Puro e Simples, obrigada. Ele vai juntando ali, ó, tudo concatenado, assim, só vai juntando ali Lé com Cré, fica tudo perfeito. Falei, cara, C.S. Lewis era o cara real mesmo. E assim, crente ou não crente, se você ler C.S. Lewis, você vai falar assim, realmente, não tem muito o que falar, você não dá espaço. E, gente,
Se tem pessoas que são extra inteligentes de ideologias que nós não concordamos, muito mais nós, gente. Se essas pessoas que são do mundo, que são mancomunadas aí com o inimigo, são super inteligentes, que dirá nós, se nós resolvermos realmente estudarmos e buscarmos o Senhor e nos prepararmos, o Senhor vai nos preparar muito mais, porque a gente é crente. Né? A gente é crente, então se eles estão capazes, se eles são super inteligentes, muito mais a gente. Né? E o Senhor, ele preza muito pela sabedoria. A gente tem um livro na Bíblia, só sabedoria. Pode falar, irmão. Você mencionou C.S. Lewis. As obras dele são muito importantes para o nosso meio cristão. Inclusive, né, tem um filme muito conhecido chamado As Crônicas de Nárnia. E As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, ele colocou de uma forma acadêmica que até criança pode conhecer o sacrifício de Cristo. Porque ali ele mostra o sacrifício. Quando eu leciono soteriologia, eu sempre digo para que as pessoas assistam As Crônicas de Nárnia e você vai entender. É muito importante o meio acadêmico, né, trabalhar isso. Não somente, né, a questão voltada para adulto, mas também trabalhar a base, a nossa base, que são as nossas crianças. Isso verdade. É muito importante. E ele sabe fazer isso. Ele é incrível, né? Ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. E é muito legal, gente, quando a gente vê assim, uma pessoa inteligente, usando a inteligência dela, devolvendo, né, dando a glória que Deus deu para ele, devolvendo para Deus, é muito incrível. Você fica assim, caramba, que coisa maravilhosa, que coisa incrível. E você glorifica mesmo a Deus. E é isso, gente, que o pastor Silas sempre fala, né? Que nós temos que ter estratégia. Se você é pipoqueiro, venda a melhor pipoca. Então, se nós estamos nessa área, então vamos tentar fazer o melhor para que essas pessoas, né, combater essas pessoas, essa ideologia, com o nosso pensamento. Porque, assim, toda ideologia é falha. Né? As ideologias, então, tem como você combater só a nossa fé, a fé em Cristo, que não tem como, ela é perfeita porque Cristo é perfeito. Mas as ideologias, às vezes, você não precisa nem falar, cara, você é do diabo. Não, vai ter falha. Você, com o teu intelecto, você vai ali, você pega aquela pessoa ali, você pega ela mesmo. Mas você precisa o quê? Conhecer. Você precisa o quê? Ler. Mesmo esses livros que falam um bando de coisas que a gente não acredita, é muito importante a gente ler. E a gente lê sempre o quê? Com respeito. Vendo que aquelas pessoas, elas são pessoas muito importantes. Que são importantes, não, muito inteligentes. São... Com senso crítico, exatamente, né? Não é, às vezes eu vejo assim, que ridículo, é tudo do diabo. Não, gente, a gente não pode fazer isso. Evolução, tudo é ridículo do diabo. Não, gente, são pessoas extremamente inteligentes, pessoas que criaram, que têm toda uma história. Então, nós temos que ler, criticar aquelas pessoas, respeitar, porque são pessoas inteligentes e a gente tem que... Senhor, eu sei que isso daqui não está certo, porque vai contra o que o Senhor está falando, mas como é que eu trabalho aqui, né? E o Senhor vai abençoar a gente. Eu sei que não é fácil, gente, é difícil, mas a gente tem que tentar, tem que se esforçar para que isso não aconteça, para que a gente não perca os nossos jovens. E esse outro estudo que eu brilhantemente não coloquei aqui, ele fala que não é só também na universidade, já começa isso até no ensino médio. Isso, a gente tem esse medo, né? Deixa eu ver aqui meu próximo slide. Tá. A gente tem esse medo e hoje em dia eu tenho visto muito isso. As pessoas estão com medo de enviar os filhos para a faculdade federal. Dá medo mesmo. Eu não tenho filho, não, mas dá medo mesmo a gente mandar os filhos para a faculdade federal. Eu entendo. É um lugar realmente muito... Eu trabalho lá, né, há anos. É um lugar realmente muito complicado. A gente vê coisas assim... E a gente fala, né? Tem coisas que assim, só tem na FRJ, sabe? Um alternativo nível master, mega. Cada coisa que a gente vê lá que realmente é muito complicado. Mas ainda é o local de excelência. Ainda é o local de excelência. Eu trabalho na pesquisa. Então, entre as universidades federais, nós temos uma diferença. Por exemplo, a pesquisa da UFRJ, a pesquisa da UF, a pesquisa da Unicamp, são pesquisas imensas. São lugares que tem pesquisa que acontece de verdade. Nós publicamos muita pesquisa ali. E outra coisa, gente, nós somos cientistas respeitados. As pessoas respeitam os brasileiros. Eles sabem, no mundo, né? Eles sabem que nós fazemos boa ciência, que nós somos inteligentes. Mesmo na miséria que a gente vive, tirando o leite de pedra, a gente é respeitado, porque nós somos bons cientistas. Mas se você compara uma pesquisa da UFRJ com a pesquisa da UF, por exemplo, que foi a universidade que eu me formei,
A UF ela tem pesquisa desse tamanho. A pesquisa da UF é muito... A Unirio quase não tem pesquisa. Se você trouxer isso para as faculdades particulares, é inexistente. Não tem pesquisa realmente, é só ensino, né? Então, não tem pesquisa. Então, voltando para os 7 montes, se nós estamos querendo chegar no topo, estamos nos melhores lugares, a gente não pode ter medo de estarmos nas melhores universidades. A gente tem que querer estar naqueles locais. A gente tem que falar assim, Senhor, é o melhor lugar, é horrível. E outra coisa, gente, os pais eles têm um papel muito importante, porque filho, jovem, tá o quê? Acabou de passar na faculdade, tá, muita alegria, está estudando. Eu estudei 2 anos para poder entrar para biologia. Fico pensando, gente, eu estudei 2 anos para entrar para biologia. Se eu quiser fazer medicina, eu estou estudando o quê? 10 anos até hoje. 2 anos para poder entrar para biologia? Se fosse médico, o quê? 11 anos para poder entrar para medicina. Então, a gente, quando entra, depois que você entra para a faculdade federal, você está muito feliz, maravilhado, não quer saber de nada, e só alegria. Não vai pecar, mas também vai estar com a cabeça nas... Então, assim, é todo um trabalho que tem que ser feito dos seus pais e da igreja também, para depois, quando colocar aquele jovem lá, ele saiba aonde ele está pisando. Então, eu penso, né, assim, então não vamos ter medo da Universidade Federal. Vamos sim, até porque, gente, se a gente quer mudar, a gente tem que estar lá. A gente tem que estar lá para poder mudar, né? Fala, vai. Então, a gente voltando à ideia dos 7 montes, né, da pregação, a gente tem que observar uma coisa. Você falou sobre que o topo dessas montanhas é um ponto de influência. Só que Deus ele conta com gente no ponto de influência e na operação Com certeza. de todo o desenvolvimento dentro desse monte. E hoje em dia a gente não tem, talvez dentro do nosso povo, as pessoas não estão entendendo muito bem isso. Vamos para um exemplo muito claro aqui. O pastor Silas é um ponto de influência. Sim. Que só vai funcionar a influência direcionada por Deus através da vida dele se executarmos isso nas outras pontas. Recentemente, um irmão aqui da igreja, por exemplo, ele parou aqui comigo e começou a questionar sobre a minha profissão, né, que o direito abre muitas cadeias de trabalho, de pontos de influência e de operação. E aí ele me perguntou por que eu não almejava determinada carreira. E eu expliquei exatamente isso para ele. Eu falei, bom, até a tendência da minha vida agora, eu entendi que talvez se eu ocupar um posto desse que você quer que eu ocupe, eu estou perdendo o tempo do que Deus me direcionou para influenciar uma dúzia de outras pessoas que vão ocupar esses postos. Então, o público da igreja, como a pregação do Johnny Yellow fala, é o seguinte, você precisa entender em qual ponta de monte você está, para que você compreenda o que você precisa executar. Ele fala sobre a questão do trabalho dentro do meio, que ele chama de religioso, a gente pode chamar de ambiente ministerial dentro da igreja. É uma porcentagem de 3% que ele fala. Então, assim, se o 3% trabalhar forte na influência, a quantidade de ação operacional dentro dos montes vai ser muito maior. E quem está nesse ponto operacional precisa entender a voz de quem está na influência. E tomar posse, porque a gente atribuiu muitas coisas a Satanás e deixamos com que as pessoas ocupassem esses lugares. É o caso, por exemplo, de toda a questão da produção intelectual, científica. Às vezes a gente... As artes. As pessoas acabam colocando, né, num patamar de evidência pessoas que falam contra a nossa fé, porque a gente está olhando para o lado e perguntando, bom, mas daqui quem está saindo do nosso lado para poder evidenciar isso? A gente viu aqui recente aquele menino que é vereador em... O Nicolas. Nicolas. Aí eu falei, pastor Ronaldo, pastor, a gente tinha que ter uns 10, 12 meninos nossos aqui da igreja, nesse nível ou mais. Então, assim, tem alguma coisa que precisa acontecer. Esse despertamento é um despertamento de cada um, no sentido de causar influência, direcionar pessoas, porque a gente, como o ditado diz, né, a gente está com a faca e o queijo na mão. Agora as pessoas precisam querer. E vamos romper. Se a gente romper esses paradigmas, a gente vai avançar e influenciar, conquistar pessoas a Cristo e marcar o posicionamento nessa geração. É o que nos resta. E eu acredito muito nisso, Edvanei. Como eu falei, né? Eu tenho mestrado e doutorado, e quando eu falo isso, as pessoas, caraca! Eu teve uma menina que eu falei, ela falou assim, o que você faz? Eu falei, eu sou pesquisadora, né? Ela, você é PhD deusa? Eu falei, gente, vocês tiraram isso, gente? É mole. Eu falei... As pessoas acham o máximo você ter mestrado, doutorado. Gente, depois que você tem, não é nada demais, gente. Você sabe, não é nada demais. Depois que você chega lá, você vê que tem um bando de gente que é ruim pra caramba e tem mestrado, doutorado também.
Não é absolutamente nada demais. Então, assim, você tem que saber, como a Divanei falou, se você for chamado para o operacional, seja o melhor operador do universo, entendeu? Você tem que estar tranquilo. Tem gente que tem, às vezes fica falando para mim assim, nossa, mas você tem doutorado, né? Incrível, eu também queria ter. Eu falei, sabe, não é nada demais. Então, assim, seja incrível no que você é. Porque, assim, se eu chegar no meu mestrado doutorado e eu não fizer nada daquilo que Deus tem preparado para mim, então, grandes coisas, ter tido mestrado doutorado. É bom, é bênção, é difícil. Mas, gente, a gente tem que estar no centro da vontade de Deus. Eu acredito muito nisso, Divanei. A gente como ele falou, eu poderia estar, sei lá, na OAB, na OAB não, ele já deve ter isso daí, mas, sei lá, ministro do não sei do quê. Tá, mas é aquilo que Deus preparou para ele? Sabe? A gente tem que saber aquilo que... E ele falou, isso mesmo, se ele for um ministro e estiver fora da vontade de Deus, ele vai estar influenciando 2 pessoas. E se ele for abaixo de ministro e estiver dentro da vontade de Deus, ele vai estar influenciando 200 pessoas. Então, como cristão, nós temos que estar pedindo para Deus para que Ele nos direcione aonde nós devemos estar. E outra coisa, gente, não fica achando que quem tem... A gente tem que respeitar que a pessoa é inteligente, tananina. Mas, assim, é ser humano. Tem um bando de professor meu que tem mestrado doutorado que fala um bando de asneira, tem a vida toda errada, é uma vergonha, e tem mestrado doutorado. E aí? É difícil chegar lá no topo. É difícil. A igreja construir um projeto para que alguém chegue lá no topo... é algo que tem que ser pensado. Sim. Não vai surgir, não vai descer um anjo do céu. A liderança tem que sentar e falar assim, olha, nós queremos que nossas crianças, os nossos jovens, claro, nem todos chegarão, mas alguém vai chegar. Né? Sim, mas sim. que chegar lá, tem que ter todo um apoio para aquela Sim. pessoa chegar lá. Sim. Vou te dar um exemplo prático. Muito bem. Quem é hoje o ministro da Educação do nosso Brasil? Se você perguntar a maioria dos jovens da igreja, você conhece o nome do ministro da Educação? Ninguém vai saber o nome dele, mas é um irmão nosso em Cristo. Nós estamos agora na expectativa de um irmão nosso em Cristo chegar lá no Supremo Tribunal Federal. Pergunte se a maioria sabe o nome dele. Essa garotada, assim, vem cá, você sabe quem é o nome do irmão que está sendo cogitado para assumir uma cara que está numa guerra danada, com um monte de diabo lá tentando impedir que ele chegue lá no Supremo? Uhum. Meu irmão, é uma guerra que nós estamos, entendeu? É todas as forças de Satanás querendo impedir que homens de Deus e mulheres Sim. de Deus cheguem lá no topo. Sim. Mas não tem o espírito de corpo. Me diz o dia que se levantou na nossa igreja e nas igrejas total, um clamor por Bolsonaro. Todo mundo está clamando por Bolsonaro. Mas ninguém está orando e reuniu aqui para clamar a Deus para que o nosso ministro lá, o André Mendonça, né, ele chegue lá no Supremo. Ninguém está orando. Entendeu? E um judeu lá. Tem um judeu lá no Supremo, que não faz nada, e tem lá um outro judeu, presidente da CCJ do Senado, que estão embarreirando lá. Uns filhos de Satanás lá. Entendeu? A esposa dele. E ninguém está levantando um clamor. Entendeu? Tem que levantar um clamor para cair. Isso aí é forças espirituais que estão impedindo. Sim, a gente não pode nunca esquecer disso. Imagina, irmão, se daqui a 1 ano e pouco Lula for eleito. Vai voltar um diabo lá no Ministério da Educação. Vai botar, tu acha que vai botar o quê? Um servo do Senhor lá? Verdade. Então, meu irmão, é batalha, é luta mesmo. Verdade. Quando eu passei um período fora, né, da universidade, estava cansada dessa vida de cientista, a gente trabalha pra caramba na ciência e é pouquinho valorizado, remunerado. Eu falei, cansei. Aí eu estava sendo muito pobre em casa, aí eu fui chamada de volta. Eu falei, amém, né, é melhor. Aí uma amiga minha me ligou aqui da igreja e falou assim, Cíntia, você está trabalhando com Covid? Eu falei, não. Ela, você conhece alguém que está trabalhando com Covid? Eu conheço uma menina, mas ela não é da igreja, ela até está em Yale. E ela falou assim, porque eu queria orar para uma pessoa que esteja trabalhando com Covid para ver se o Senhor abençoa, para um crente, né? Ela falou, para um crente, para que ver se o Senhor abençoa aí a mente dela. Agora a gente até está começando a trabalhar com Covid lá no laboratório, mas eu achei isso muito legal da parte dela, né? Para a gente estar orando. E eu também, às vezes, é complicado. A gente trabalha, né?
parte do nosso dia a dia, que às vezes a gente esquece de falar, Senhor, me abençoa nisso, Senhor, abre a minha mente. A gente é só Jesus também, né? Eu, pelo menos, sou assim, gente, só Jesus. Não sei como é que vocês são melhores do que eu. Eu fico assim, olha, Deus, o Senhor tem cada filho. Então, gente, para a gente continuar aqui, para acabar, que já está na minha hora. Então, o que nós temos que fazer, né? Como eu falei, pesquisar se na sua igreja existe algum trabalho universitário. Se você é membro da DVEC, na sua igreja, já vou te falar que na sua igreja tem um trabalho universitário, que é o Alcance. Então, fale com eles. Quando a gente olha para a juventude, a gente vê aqui na nossa igreja, tem um mundo de gente na juventude. Você pensa que todos os jovens da igreja fazem parte da juventude, mas não fazem. Tem muitos jovens que não fazem parte da juventude, que não sabem, não tem a menor ideia do que está acontecendo. E é uma pessoa o quê? É o cordeirinho ali longe do... Né? É o pintinho longe, que é mais fácil de ser abatido, né, gente? A gente está tudo junto, já às vezes dá uma cambaleada. Quando você está longe, então, é pior ainda. Então, converse na sua igreja, converse com o pastor, seja ativo na igreja. Né? Outra coisa também importante, conversar com os jovens que já se formaram. Jovens o quê? Cristãos. Né? Pô, você já passou por isso, né? Como é que foi? Me fala, nós temos que ser mentoreados. Isso é muito importante. Porque você não precisa passar sozinho por uma coisa que teu amiguinho ali do lado já passou. Então, ó, minha filha, ó, furada. Vai sair com os amigos, vai dar ruim. É melhor você não ir. Então, conversar, ter amigos, ter pessoas que você possa... E aí, mais uma vez, o quê? Venha para a igreja e tenha amigos na igreja. Porque para você ter conversa, as pessoas têm que ser seus amigos, né? Não vão parar do nada e perguntar, e aí, meu filho? Então, outra coisa que eu falei, fique atento aos panfletos da universidade. A universidade tem vários panfletos, então, para a gente dar uma olhada também. E orar, né, gente? Orar para que o Senhor te direcione. Porque até esses movimentos universitários, eu fui em um, e a galera era assim, era bênção, mas eu achei também que tem uma galera bem alternativa, uma parada assim também, sabe? Então, assim, você vai, vê como é que é, vê se dá para ficar, vê se não dá para ficar, porque tem de tudo. Tem de tudo no meio não crente, tem de tudo no meio crente também, né? Então, você tem que orar, pedir a direção de Deus, se ali realmente é um lugar legal. Porque é ruim a gente estar no meio de pessoas que não são cristãs falando um bando de besteira. Aí você vai para o meio de pessoas que são cristãs e ela começa a falar besteira para você também, e você fala, pelo amor de Deus, né? É melhor você estar sozinho. É melhor estar sozinho aqui, porque aí eu falo assim, meu filho, não, aqui, ó, Jesus está aqui com a gente, pá. Então, né, a gente tem que... Então, gente, ó, criar uma rede de relacionamentos, cuidado com as amizades. Vamos ter muito cuidado com as amizades, ainda mais quando a gente é jovem. Quando a gente é jovem é terrível. A gente se deixa levar. Uma coisa que eu vejo, né, na Universidade Federal, às vezes os meninos chegam, e são meninos que... Uma vez o pastor Silas falou isso, há 200 anos atrás também, cadê a Mônica? Tá por aí. Tu lembra, Mônica, quando o pastor Silas falou do jovem Adamado? Foi muito engraçado. Aí ele, gente, existem jovens que são... Eles não são homossexuais, mas eles são o quê? Adamados. Que é aquele jovem mais assim. Aí todo mundo... Isso foi muito engraçado. Ah, estou... Então, esses jovens que são um pouco mais adamados, quando eles entram na igreja, eles são aliciados. Assim, não, você é homossexual. Então, assim, eu já vi gente conversando com um garoto que ele era todo, né? Ele era até católico, todo adamadozinho, assim, e os meninos falando, não, você é assim. Quando que você vai sair do armário? Você é. Imagina, que perturbação no inferno. Então, tem que ter cuidado com as amizades, porque o povo fica te perturbando para você virar outra coisa. Então, até isso. E é mesmo, gente. Ou então, eu já vi também pessoas negras, né, que usavam cabelo liso. Por que você está usando cabelo liso? Você é negro, teu cabelo tem que ser crespo. Não sai dessa opressão da chapinha, né, Beth? Sai da opressão da chapinha, você está oprimida. Cruzes, deixa eu usar meu cabelo liso. Então, assim, né, cuidado com os amigos, cuidado com o povo atazanando suas ideias. Tem amigos cristãos, não se isole. Gente, ainda mais hoje em dia, com essa história aí de suicídio, de pensamento, sei lá, muita coisa doida. Hoje em dia, os jovens eles não têm uma conexão real, né? É tudo muito pela online. E uma vez eu estava dando aula lá na EBD, e eu falei assim, a gente perguntou para os jovens, o que vocês mais gostam? Aí ele falou assim, o que eu mais gosto é estar com os meus amigos, assim, ao vivo. E foi todo mundo falando isso. Aí eu pensei, que engraçado, né? Vocês vivem online, mas vocês gostam então de estar... Então,
eles ainda gostam, mas eles estão... Isso vai se perdendo, né? Isso vai se perdendo. E a vida online é ruim. Não tem nada, não sabe falar nada, não consegue falar. E isso é muito preocupante. Fala aí, pastor Fernando. Fala, tananã, fala, tananã. Não, eu estou dizendo, hoje o pessoal tem muito papo online, mas ao vivo e a cores nenhum. Até Isso. para namorar. Namorar online, maravilha. Antigamente a gente namorava por telefone, ficava 2 horas, aí quando na hora de terminar, desliga você. Não, desliga você. Desliga. 2 horas, 2 horas. Hoje, a pessoa tem online, só no toque aqui, entendeu? Quando chega ao vivo e a cores, não tem nem conversa, não tem assunto. Não consegue falar. Eu tinha uma amiga que falava assim, sabe fulano tá falando comigo. Sabe por que tem assunto? Porque não lê. É. Não estuda. Não sabe o que está acontecendo no mundo. Inclusive os cristãos. Entendeu? Não tem. Estão em casa só no joguinho. Estão em casa só vendo vídeo besterol. Vendo notícias que não trazem nenhum tipo de proveito. Quando chega entre eles, não tem assunto. Não tem. Por isso que ninguém está namorando hoje em dia. Porque Verdade. as meninas, principalmente, gostam de assunto. Os homens não têm assunto. E não dá. Complicado. Então, irmãos, é isso, tá? Lembrar do nosso propósito. Tá? A gente lembrar que nós estamos na faculdade, nós entramos ali com um propósito, com um chamado, tá? Não vamos nos esquecer disso. Então, aqui, sobre marcar o último ponto da aula, que é marcar a posição e declarar a fé em Cristo, para que nós não venhamos nos envergonhar das nossas convicções, né? O jovem, quando ele entra também na faculdade, conhece aquelas pessoas que foram estudar em Harvard, tem 3 pós-docs e fala que Deus é tudo mentira, eles ficam, uau, que homem incrível! E eles são muito levados. Eu sei, eu também entrei na faculdade. Até hoje eu penso assim, caramba, aquele professor é sinistrão. Amedronta a gente, realmente, né? O conhecimento, às vezes, deixa meio amedrontado. Mas nós não devemos nos envergonhar das nossas convicções por isso. Eu coloquei que não dá pérola aos porcos, porque, às vezes, gente, a gente tenta falar de Jesus para aquela pessoa que está sempre te escarnecendo, sempre debochando, sempre... então tá bom, então eu vou orar por você só, sabe? Não fica perdendo tempo. Então, vamos orar e é isso aí, amém. A pessoa vive te escarnecendo, você vai falar o quê? Então, amém, aleluia. Questionar todo tipo de informação, tá? Não é só porque aquele professor incrível falou alguma coisa que você vai receber aquilo, né? E outra coisa, gente, a gente entra para a faculdade, aquele professor é incrível, e os nossos pastores, o quê? Do nada viraram burros, aquelas pessoas que sempre foram importantes para a gente, são pessoas que continuam sendo importantes, que têm todo um impacto na nossa vida, nossos pais, e isso é difícil para eles entenderem, né, para o jovem, ainda mais às vezes se o pai não tem um estudo. Pai, você não sabe de nada, você nem tem estudo, não sei o quê. Então, é uma coisa que a gente tem que preparar o jovem. Meu filho, você vai estar lá, mas ainda mais tem gente que vem de família super humilde, que o pai fez das tripas o coração para o filho poder chegar onde chegou. Mas é difícil para o jovem perceber isso às vezes, né? E, gente, ter referenciais cristãos. A gente tem que ter... O pastor Silas, ele é um super referencial cristão, incrível, maravilhoso. Mas e tem que continuar sendo. Mas é bom, gente, a gente ter pessoas que a gente possa, assim, falar com eles, sabe? Você pode mandar mensagem para aquela pessoa. Então, assim, mais uma vez, ter amigos, pessoas que estão próximas de você, pessoas que você pode falar. Pastor Ronaldo manda mensagem para ele. E aí, Pastor Ronaldo? Então, são pessoas que estão próximas de você. Essas pessoas são pessoas... Pastor Fernando, né? Pastor Fernando, tudo bem? É bom, é importante a gente ter essas pessoas que são nossos referenciais, que vão estar sempre dispostos a gente sentar ali e conversar com eles. Então, tenha referenciais. Tá? E é isso, irmãos, obrigada. E eu coloquei aqui, que o pastor Ronaldo pediu, né, sobre a nossa fábrica da EBD, que o pessoal lá da fábrica, eles estão começando um trabalho incrível. E a fábrica da EBD é isso, né, Divanei? Uma tentativa, né, não uma tentativa, mas o início de uma caminhada aí nessa área da ciência, da pesquisa. Nós temos ele é pastor, né? O doutor João? Não? O doutor João e a doutora Lígia, que estão começando com a coluna de Ciência e Fé. O pastor Erivelton, lá de São Paulo, que também é um homem incrível, veio aqui dar uma aula para a gente, também super inteligente. Estão começando agora também com o núcleo de estudos sobre política e conservadorismo. Então, assim, é o nosso pontapé,
né, para nós podermos estar preparando pessoas para estarem no ambiente acadêmico ou então em qualquer outro lugar em que eles estejam. Amém? Então, obrigada. Deus abençoe sua vida. Aqui, os canais. Gente, maravilha. A Cíntia arrebentou aí com... Ela estava nervosa, mas falei para ela só conversar com o público que ia ser benção. O assunto é instigante e confrontador, né? Porque a gente precisa atentar para esses detalhes e, como cristãos, a gente precisa fazer a nossa parte, porque senão a gente vai ficar aguardando. Eu tenho certeza aí o pastor Silas hoje, de maneira representativa, é de fato o conselheiro do presidente. Eu creio nisso, eu acho que os irmãos também creem. É o primeiro de muitos que vão auxiliar aqueles que comandam a nossa nação. Quiçá termos pessoas lá na cadeira presidencial professando a nossa fé e conduzindo a nossa nação para bons rumos, né? Eu fujo das teorias fatalistas aí, eu tenho certeza que Deus tem coisa preparada para a gente aqui nessa terra, e se a gente está aqui para implantar o reino, eu acho que quando a gente implanta o reino, a gente vê mudança social, a gente vê evolução nos aspectos políticos, na coordenação da nossa nação. E aqui a Escola Bereana é um ambiente de celebração ao conhecimento, de celebração à educação cristã, de ensino da palavra. E até esse momento aqui da minha caminhada dentro da IBD, eu tenho vivido grandes momentos, e todos eles estão ligados a gente poder proporcionar ao próximo o acesso ao conhecimento, à educação. Eu tenho partilhado aqui com pessoas experientes, pastor Fernando, pastor Ronaldo, o próprio professor Alex, aqui, grandes coisas que a gente tem possibilitado pela vontade de Deus da gente fazer. E nessa noite a gente está recebendo aqui um casal muito especial, e dentro desses projetos que a gente pôde viver aqui nos últimos anos na nossa EBD, dentre eles, né, a gente enviou materiais para a África, enviamos Bíblia em Braille para Guiné-Bissau, alguns trabalhos sociais que foram feitos para a EBD ao longo desses últimos anos aqui. Um trabalho muito chamou a atenção quando eu pisei aqui na EBD. Esse trabalho estava começando, e uma das experiências muito especiais que nós vivemos foi aqui no púlpito da nossa igreja, quando uma irmã fez a leitura da palavra de Deus. Geralmente os pastores aqui fazem a leitura do texto áureo e do texto bíblico pela manhã na escola dominical, e nessa EBD uma irmã subiu ao púlpito, leu a palavra de Deus, e até aí todo mundo achou até normal, poderia ser alguma pessoa convidada para fazer a leitura. E após essa leitura, o pastor Ronaldo anunciou que aquela irmã era uma irmã que era analfabeta e que passou pela classe de alfabetização através da Bíblia e estava ali fazendo a leitura, né, ali, após passar por todo um processo, numa classe muito especial que a gente tem aqui, que é a alfabetização através da Bíblia. E hoje está conosco aqui o pastor Gilberto Estevam e sua esposa, e o pastor, ele tem uma palavra para trazer para a gente nessa noite. O Alex vai passar o microfone para o pastor, ele vai falar sobre um pouco da capacitação que nós teremos aqui amanhã, e eu gostaria que você prestasse atenção, porque isso é uma celebração ao conhecimento, ao ensino, e tenho certeza que é bênção para nossas vidas. Melhor eu sentar ali, que eu sou pastor há 63 anos, então eu gosto de ficar na frente e olhar, não gosto de olhar para lá, então põe a cadeira para cá, fazendo um favor. Amém, irmãos? Muito obrigado, irmãos, a oportunidade de estarmos aqui. Chega mais para ali, Tudo que nós ouvimos sua irmã falar é verdade, mas tudo é paliativo. Pode sentar. Irmão, chegando a mais de 80 anos, mais de 63 anos de pastorado, 59 anos de educador, fundador de escola, mais de 40 mil salas de aula de alfabetização no Brasil, na Índia. Mamãe, me traz aqui. Irmãos, a igreja trabalha atrás, correndo atrás de quando vê a coisa que caiu para trás. Irmãos, quantos querem mudar o mundo aqui, vocês? Quanto vocês querem mudar o mundo? Vocês vão ouvir o que vocês nunca ouviram na vida. Por isso, Deus
não me permitiu ainda, faz 3 anos tive um AVC, pode ser que eu vou encontrar uma dificuldade para passar, mas Deus, se quisesse me levar, me levasse, mas eu estava para vir para cá, eu tenho diabetes, tenho pressão alta, etc. Então, eu pensei que, bom, agora nem vou chegar em São Paulo, porque eu pensei assim, eu, quando vim 4 anos atrás, aqui, implantando a alfabetização pela Bíblia, eu queria falar com o pastor. Falei, pastor, eu vou falar com ele e nós vamos transformar o mundo. Mas não foi possível, porque é tantas dificuldades. Irmã, vem cá, você que é doutora, mostra aqui. Olha que segura. Aqui, irmã. O que você veio falar aqui? Olha aqui, vou mostrar só para você. Olha aqui. Só para você, não precisa nem ler. Olha aqui. O que você mostrou lá na frente. Olha aqui, irmão. Martim Lutero. Tá. Irmãos, o que a irmã falou, ela foi pesquisar, que ela não conhece profundamente a história. Eu tenho 59 anos, irmãos, de educação. Eu tinha 72 professores, o melhor colégio do Paraná. Você vai dizer que eu estou dizendo orgulho. Irmãos, eu ganhei do ministro da Educação o melhor educador do Paraná. Irmãos, existia um curso bíblico válido de lei. Não existia nem o Batista aqui do Rio de Janeiro, nem o presbiteriano de Campinas. Agora nós vemos o ministro. Por exemplo, ele tinha que sentar comigo e dizer assim, pastor, você é doutor na área. Entende? O meu menino, que é traumatologista facial e tal, tem 6 PhDs. Isso não resolve. Isso não modifica o mundo. O meu filho é doutor também, oncologista. Foi 6 anos de médico, 3 anos no INCA, aqui no Rio de Janeiro. Foi para os Estados Unidos, 4 anos de doutorado, é doutor do Estado. Quando veio aqui no Paraná, não tinha ninguém como ele. É como a irmã diz, o brasileiro é muito sofredor, dedicado. Como é que nós pagamos esses filhos como pastor? Irmãos, eu comecei como pastor, ganhava somente, irmãos, 40 salários mínimos naqueles anos. Dava um salário mínimo. 10 anos, $40. Osborne, que foi um homem que teve uma visão, faleceu agora recentemente, uma visão diferente. Em vez de nós mandarmos dinheiro para missionários, vai lá e tal, tem que aprender a língua e tal, não resolve. Vamos começar pelo princípio. Irmãos, nem vou ler isso aqui, porque 20 minutos para me ensinar não vale mais nada. Então, eu vou dar. Vocês querem transformar o mundo? Irmãos, esqueça de ser doutor, esqueça de trabalhar com doutores, você vai ganhar algumas almas, vai ser uma bênção, vai ser extraordinário, vai encontrar aquela estatística que está ali. Ninguém vê estatística, mas não pergunta por quê. Volta lá atrás, porque todo mundo está fazendo errado. Todo mundo está fazendo errado. Quer fazer certo? Comece como eu abandonei, começamos alfabetizando adultos e tal. Uma bênção. Irmão, se contar só os testemunhos de pessoas no Brasil, na África, na Índia. Irmãos, irmã, vê se você abre um documento aí da Índia, eu só trouxe para vocês verem, porque isso aqui não é uma hora trabalhando, dando aula, não. É como você vai lá, horas e horas e horas de trabalho. Irmãos, vem a irmã, eu estou aqui na Índia, o irmão tem folheto para a Índia, então eu faço folheto na Índia. Tudo isso é paliativo. Tudo isso aqui é paliativo. Olha aqui, irmãos. Olha aqui, ó. Isso aqui são 10 meses de trabalhado. Eu nunca fui à Índia, não sei falar hindu.
Hoje nós ensinamos por 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Pode ler, essa cartilha é minha. Segura aqui, porque senão isso aqui fica difícil para mim. Para mostrar isso aqui. Então, olha aqui a carta da professora, mostrando, agradecendo a Deus por entrar na Índia, ensinando uma visão que vai transformar o mundo. Vocês querem transformar o mundo, irmão? Primeiro, eu não tenho dinheiro, mas não precisa dinheiro. Precisa só entrar pelo caminho certo. Primeiro, vamos criar aqui uma escola. Essa escola vai ser um fracasso. Como é que você vai fazer uma escola cristã, realmente cristã, e começar a transformar o mundo? Você chega lá em cima, olha o Bolsonaro, irmão, eu e minha esposa oramos desde que o Bolsonaro entrou, oramos por ele, tal. Mandei o meu material para ele, nem sei se chegou na mão dele. Se chegou, não, então não deu nem atenção, porque nem me respondeu. Mandei 4 vezes pessoas para Brasília. Ninguém deu atenção para dar para a esposa dele, que vem por aqui, nunca me respondeu que recebeu o material. Não adianta, esse aqui não vai transformar. O que esse homem de Deus e todos aqueles que estão no poder estão enfrentando é realmente o demônio, é o inferno, como você diz. Você assiste a Rede Globo, é assim, vamos acabar com o Brasil, vamos matar Bolsonaro é o grande bandido dessa nação, tal. Vamos destruir Bolsonaro. E vocês pensam que ele vai ganhar? Está tudo muito enganado. Talvez o Lula vai ganhar. Por quê? Porque todos os juízes são todos ateus. Todos os juízes são dos partidos contrários. Irmãos, você conhece um pastor que é um diretor de colégio que impetrou 3 vezes mandado de segurança para manter a escola, para ensinar, e chegar ao juiz e dizer, doutor, data feia, né, doutor? Nem a você, eu entrego meus filhos para educar. Porque é bem aquilo que você falou, eles não veem a história da Bíblia, eles não acompanham o plano de Deus. E então, eles vão na igreja, mas não trata com nada. Quando eles chegam lá em cima, aí encontra realmente tudo que é de Satanás, aí eles se entregam a Satanás, tornam-se gay, terminam sua virgindade, etc. O meu neto, que agora está com 32 anos, chegou toda nas faculdades lá em Curitiba, tudo acabado, tudo esses programas estudantes, universitários, tá lá, vai embora, a turma vem outros e não tem mais nenhuma continuidade e não alcança o objetivo. Nós alfabetizamos ele pela Bíblia e por isso vem a coisa que vai transformar o mundo. Ele tinha 3 anos, 4 anos, melhor dito, e nós alfabetizamos pela Bíblia. E fomos ensinando a Bíblia, ensinando a Bíblia, ensinando a Bíblia. Ele passou muito bem, e quando ele chegou no fim do seu doutorado, apresentando todos os seus documentos, ele impressionou toda a banca. O senhor não ensinou nada, nós não ensinamos nada para vocês. Nós só aprendemos com o senhor. Por quê? Porque ele vinha desde baixo lá, vai se subindo lá. Irmãos, pega agora um folheto, dá para os irmãos aí. Quando em 1972, eu trouxe a propósito para vocês verem, em 1972 eu já tinha escola, uma grande escola com 2.000 alunos de primeiro e segundo grau, supletivo, regular, etc. Aqui, traz aqui. Eu quero dar para você, por quê? Não tenho mais. Eu fui lá, contei uns 40 lá. Isso aqui. Não, o que tem? Dá um para vocês. Vai ver aqui. Eu sentia sozinho na educação. Não existia um diretor de colégio que realmente era um diretor de colégio que cria, que
Deus criou o mundo. O meu próprio colega pastor disse assim, pastor Estevão, você tem que ser mais maleável. Porque pode ser que Deus usa a evolução para criar o mundo. Aqui o Papa estava fazendo. Olha, primeiro Deus cria o mundo e depois ele evolui. Tudo mentira, irmãos. Eles não, olha aqui. Está aqui outro, vou mostrar documento de trabalho, irmão. Que é aqui, do criacionismo científico. Irmãos, não é um dia de aula, não. São simpósios e simpósios e simpósios com educador, com mestre, com pensadores, com doutores. Aqui, olha aqui, irmão. Olha aqui. Esse aqui, ó. Irmão, segura aqui para mim poder abrir aqui, só para você ver aqui. Irmão, porque senão você não vai crer no que eu estou falando. Você vai pensar que eu sou um tolo, que vem qualquer outro fazer qualquer coisa. Não. Está aqui o nome do meu colégio. Está aqui o nome do meu colégio. Está aqui. Irmãos, o quarto simpósio de educação. Irmãos, olha aqui o tamanho dessas letras e o conteúdo, que nem aguenta, para tudo acadêmico, tudo doutor, tudo especializado. Irmãos, isso aqui, informações, 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 sem mais, aqui. As pessoas não entendem do que estão falando, nós corremos atrás do vento. Então, amados irmãos, como que nós temos que começar? Eu orei antes de vir para cá e disse para minha esposa, se eu tiver graça, capacidade intelectual, sabedoria, unção do Espírito Santo, para ungir os irmãos com a unção que eu estou sentindo, nós vamos começar um trabalho que vai transformar o mundo. Irmãos, vê se o simbólico, o folheto das crianças, que nós estamos fazendo com crianças. Irmãos, tem que começar a crer realizar aquilo que nós realmente cremos, não paliativo. Vai demorar? Tá, eu vou morrer e não vou ver. Muitos de vocês vão morrer também e não vai ver. Por quê? O processo educador é um processo de anos. Como é que eu vou fazer com que ele, chegando na universidade, ele não vai se envolver com as crianças, não. Os outros vão procurar com ele, como disse a mesa assim, olha, o reitor aqui da faculdade mandou dar um convite para você ser um colega nosso ensinando aqui na faculdade. Você já viu uma coisa dessa? Olha, o que você apresentou para nós, nós não temos um conteúdo desse para dar aos nossos acadêmicos na faculdade. Qual era o conteúdo? Qual é o crescimento do pensamento humano na humanidade? Quando a humanidade começou a pensar, certo, a idade das trevas e todas essas coisas maravilhosas e tal, todos estavam procurando. Você vai na Índia, então eles estão procurando. Você vai no Japão, você vai na China, todos estão procurando, mas eles não sabem o caminho. Porque só Deus sabe o caminho. E ele falou e nós não queremos e nós não fazemos. O que é? Ensina, um versículo tão simples de Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho, e até a velhice ela não se desvia daí. Então imagina, irmãos, vamos criar e vamos quebrar toda essa tradição. Irmãos, eu lutei com o Conselho de Educação, com as secretarias de educação, eles eram todos cheios de demônio. Eles iam lá no meu colégio, olhavam todos os documentos pagos no NPS, pagos no FGTS, e nós fomos lá, não vimos nenhum documento. Esse homem, não é a igreja dele, esse homem é um mentiroso, não paga direito, não paga o FGTS, não paga direito. Aí eu peguei e mandei para os conselhos de educação todos os documentos, a data do banco, quando o dinheiro foi entrado, tudo certinho, que não tinha como negar. Aí ele disse assim,
É assim que nós temos que acabar com esse homem, porque ele desrespeita as altas autoridades da educação. O que fazia as altas autoridades da educação? Ia lá no colégio para mentir e não falar a verdade que tinha que falar. E quando mandava para o juiz, porque pressionava para os juízes fechar uma escola que quer ensinar diferente dos outros. Irmãos, eu tenho um princípio para colocar em todas as escolas cristãs. Eu chamo isto de escola cristã baseada nos fundamentos. Não é baseada nos princípios, porque os princípios vêm depois dos fundamentos. Os princípios são baseados e a base toda. Então eu fiz um documento que vai até aparecer na Bíblia agora, até o mês que vem. Vai aparecer a minha Bíblia. A Bíblia terá o meu nome de Gilberto. A Sociedade Bíblica resolveu dar o nome a esta Bíblia. É uma Bíblia com 540 páginas de orientações técnicas que eu passo ali, tanto metodológica como didática. Irmão, não estou dizendo isso porque daqui a pouco eu estou morto, não vale nada, pode ler, não vai acontecer nada. Mas se vocês, a partir de hoje, começar a pensar como eu comecei a pensar, e ouvindo Deus falar comigo, por que nós não ensinamos as crianças, pegamos a Bíblia e pôr a Bíblia na mão da criança. A primeira aula é da Bíblia. Ela vai aprender a ler, e nós vamos seguir os passos. Então, por exemplo, esse meu neto, que foi trabalhar agora, ele casou faz 3 meses, com 20 anos, virgem, nunca realmente esteve envolvido com nada. Por quê? Porque a gente estava com ele? Não, porque os princípios da palavra de Deus operou na vida dele. E, amados irmãos, nós temos que colocar a palavra de Deus na criança, ensinar o caminho com a palavra, deixar ele ler Deus falar. Eu podia pegar outro texto lá, mas, eu tenho ali, por exemplo, Deus falando conosco, que Ele nos ensinava, para que nós ensinássemos nossos filhos e para que ensinássemos os nossos netos. Nós, às vezes, nem passamos despercebido na Bíblia aquele ensino tão fundamental, tão importante para a nossa família e tal, mas e tantas coisas que não levamos a sério. Vamos pegar as crianças, vamos formar, primeiro, todos os irmãos que querem trabalhar naquele colégio, devem ser todos cristãos. Regularmente tem que mostrar que o nosso fundamento é a palavra de Deus. E nós vamos começar a ensinar a criança. E quando nós vamos começar? Eu estava orando, Senhor, já faz anos que eu estou orando. Eu quero no Brasil só 5.567 municípios brasileiros e toda a igreja de todas as denominações, colocando uma escola cristã. Porque aquilo que os pais sonham, não tem. Nós não criamos, nós não fazemos, não temos a escola cristã. Aí os adventistas foram ser meus alunos. Não tinha escola adventista no Brasil. Irmãos, os pastores adventistas foram meus alunos no 2º grau. E eles disseram, sabe por que nós estamos aqui, pastor? Nós queremos fundar 7 igrejas, porque nós não vamos ganhar almas pelo sábado. Nós vamos ganhar almas quando nós convencermos as crianças que os pais são crentes e não guardam o sábado. Então eles vão ter que guardar o sábado, porque nós damos chocolate para a criança. E dizer, olha, amanhã é sábado não pode acender o fogo, sábado não pode fazer nada. Vocês sabem que hoje tem mais de 200 escolas no Brasil. Eu fui lá perto da divisa no Mato Grosso, fui lá e tinha lá uma escola adventista, porque eu entro em tudo. Fui lá e falei, eu quero te dar esse livro para vocês lerem, porque vocês têm uma preocupação, guardar o sábado. Eu tenho uma preocupação de ensinar as crianças e as pessoas. Está aqui. Aí ele disse, porque lá eu ensinei e tal.
Aí o rapaz jovem ainda falou para mim assim, pois é claro que eu sei, pois o senhor é o pastor Estevão, tudo que você me contar, eu sei isso aí, já quando começou a escola adventista. Irmãos, nós começamos em 62, 1962. Portanto, eu não sei se a doutora já tinha nascido. Então, irmãos, o ano que o pastor nasceu, irmão, meus amados irmãos, nós começamos a nossa escola ali em 72. Sabe o que existia no Brasil? De alfabetização? Ninguém. Eu era o único, eu sou fundador no Brasil. Irmão, vocês no futuro vão estudar depois que eu estiver morto. Aqui eu realmente sou o fundador do sistema supletivo no Brasil. 10 anos depois que eu já alfabetizava na minha igreja, então o Brasil criou o Programa Nacional de Alfabetização. Começou em 72. O curso supletivo não existia. Eu criei na nossa igreja. Eu percebi que as pessoas não se convertiam porque não sabiam ler, tudo analfabeto. O Brasil está mal porque o Brasil todo é um analfabeto. Entende? Por exemplo, agora, o nosso ministro, que o irmão falou, eu oro por ele, irmão, diante de Deus, todo dia eu oro por ele e peço que Deus dê sabedoria, que Deus, um homem de Deus, etc. Mas, eu fico pensando comigo mesmo, como é que ele começa a criar um plano alfabetizador, dizendo, irmão, agora nós vamos ensinar diferente. Nós vamos ensinar pelos sons e tal. Isso é os americanos que fazem isso. Nós somos um planejamento silábico. É diferente de ensinar da forma americana. Irmãos, como é que o ministro da Educação, que é o meu irmão, vai entrar por um caminho errado na alfabetização? É preciso, às vezes, irmãos, fazer certo. Quando nós não sabemos, é melhor ficar quieto. Eu vir, porque aí é o melhor caminho. Eu estou orando por ele. Eu creio na oração. E ainda eu vou falar com ele. Não tive oportunidade ainda, porque é tanta coisa que... Aí, a hora que eu puder, vou falar com ele. Irmão, cria um sistema de secretaria de alfabetização. E dedique primeiro só à alfabetização. Não fique pensando como ministro geral. Mas na alfabetização, vamos colocar técnicos ali e trabalhar. E, sobretudo, irmãos, compreender que nós precisamos colocar a Bíblia nos Estados Unidos. Quando eu fui pregar, que caiu a torre, agora fez 20 anos, eu estava nos Estados Unidos. E eu preguei lá. Então, vi os americanos, vêm até ajoelhar aí. Falei, irmão, sabe por que vocês dizem? Não é por causa de que vocês são americanos. O slogan da igreja, assim, glorifica o nome de Jesus. Aí eu dizia assim, por causa deste nome que eles estão derrubando aqui a torre, e essa situação toda. Sabe por quê? Vocês tiraram a Bíblia da escola, vocês tiraram tudo que era da palavra de Deus da escola, desse país que é um país de origem inteiramente cristã. Todas essas universidades não existem nos Estados Unidos, irmãos, coisa que não foi os cristãos que fundaram. Todas essas universidades que nós vemos aqui, todos foram pastores que fundaram. Irmãos, por que nós, no Brasil, na igreja do pastor Malafaia, no Rio de Janeiro, na EBOB aqui, nós não começamos este princípio? Vamos começar a ensinar as nossas crianças, não por lá no mundo, não. É lá onde tem Satanás, depois vamos brigar com o gay. Não é nada disso, não. Vamos pôr vem estudar aqui na nossa escola. Aqui na nossa escola tem todas as nossas irmãs e os nossos irmãos, e eles vão ensinar para as crianças aqui a palavra de Deus. A primeira coisa, a primeira aula
é ler a palavra de Deus e orar. E vamos fazer com que a criança compreenda a palavra de Deus. Irmão, a palavra de Deus é uma fonte eterna de sabedoria, é uma fonte eterna de conhecimento. Você começa a ensinar a palavra de Deus. Irmãos, vamos ensinar matemática, vamos ensinar ciências com ciência física, a ciência, vamos dizer, dos animais, dos vegetais. E a doutora, por exemplo, falamos de biologia, né? Parece que você é da área, então. Então tá. Por exemplo, por que nós temos só 3 reinos, em vez de 4 reinos no mundo? Não é aquela modificação, vamos dizer, na ameba e tal, até quem estuda 5 reinos, mas é a mesma coisa. Os 5 reis, 2 deles são a mesma coisa biologicamente falando. Nós tínhamos que ter o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino dos humanos. Eu ia dizer para os irmãos, quando Deus fez o céu, ele fez milhões de coisas no céu. Quando ele fez na terra, ele fez milhões de coisas na terra. Quando ele fez os vegetais, milhões de vegetais. Quando ele fez o animal, fez milhões de animais. Esses animais estavam no mar, os peixes, mas então, esses animais tinham vida ou estavam mortos? Quando Deus fez, criou todo mundo, o homem não tinha sido criado. Deus tinha criado todas as coisas. Esses animais estavam vivos? Pode ler na Bíblia. Esses animais todos estavam vivos. E não existia o homem ainda. O homem não era um animal, já existiam os animais. Esses animais todos tinham vida. E aí, então, Deus pega um pedaço de barro e faz uma coisa diferente. Todas as coisas têm milhões, 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 milhões. O ser humano, só um casal. Deus cria só um casal. Não é milhões e milhões, tudo que ele fez. Agora, esse homem, esse casal que ele fez, Deus vai começar a ensinar ele, faz uma escola. A escola nasce ali com Deus. Por isso a escola é importante, por isso que a escola é de Deus. Aí falou, olha, agora já dei sabedoria para vocês dois, dei entendimento, dê um nome para todas essas coisas aí. Vai procurar isso aqui. Irmãos, uma escola boa é aquela que procura compreender as coisas que Deus fez, as coisas que Deus criou. Essas escolas todas que correm aí atrás de conhecimentos, eles são bons, são verdadeiros, alguns falsos, e etc. Irmãos, até para existir hoje, quase não tem livro que não mente acerca da evolução humana. A história da evolução humana, toda mentirada. Sabe quando começou? Um camarada falou assim, vamos enganar todos esses cristãos e pastor, tudo. Vamos pegar um pedacinho, vamos pegar todo e vamos montar aqui um esqueleto aqui. E vamos, porque esses coisas ninguém pode saber, porque eu descobri isso aqui, no mínimo precisa 50 anos para conhecer esse negócio aqui com você aqui. Pastor, desculpa interromper o senhor, que eu tenho que encerrar a transmissão. Tá bom, então tá bom, fazer um convite para amanhã. Muito obrigado. Depois que terminou a gravação aqui, vamos conversar desse plano importante para a igreja que vai transformar. Esse programa que vocês fazem é maravilhoso, é glorioso, é uma bênção, edifica o coração e tudo. Mas agora nós vamos começar da base, no princípio, começar na base. Vamos usar a doutora ali, que tem conhecimentos extraordinários, que vai ajudar todos os irmãos da igreja, que tem conhecimento, vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Amém. Muito obrigado, aos irmãos. Deus abençoe. Pastor, eu vou aproveitar que o senhor está aqui e pedir que o senhor faça uma oração e abençoe esse público que está aqui e o público que está em casa.
E convidar que amanhã a gente vai ter a capacitação, ainda tem vaga, dá para se inscrever na fábrica EBD.org. Na fábrica, isso, muito obrigado. Então, senhor, faz o convite e abençoe esse povo. Então, meus irmãos, muito bem-vindos amanhã. Começamos amanhã, são 6 horas de trabalho, e eu vou falar em 6 horas ali. Então, muito bem-vindo para o nosso treinamento, estar conosco aqui juntos, né? Eu quero agradecer ao Senhor pela bênção desta noite de estarmos juntos aqui. Desculpe a minha impetuosidade, viu? Deus abençoe os amados irmãos. Pai Celestial, nós queremos agradecer-te do profundo do nosso coração a oportunidade de estarmos juntos aqui, Senhor, aprendendo com as coisas tão preciosas, tão verdadeiras, tão retas, tão edificantes como a nossa querida irmã ministrou esta noite, essas coisas preciosas da igreja, da evolução do conhecimento, etc. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque Jesus é o nosso querido e glorioso Salvador. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos queridos alunos que escutam cada noite, cada semana, as orientações aqui na escola onlinemente. Ó Deus, que a graça gloriosa do Senhor venha sobre cada vida gloriosamente. Eu oro agora humildemente por todos esses irmãos que estão aqui presentes e todos aqueles que estão nas suas casas, nas suas residências, ouvindo essas preciosas orientações técnicas, ensino de grande valor para o conhecimento. Muito obrigado, Senhor. Sobretudo, nós queremos fazer uma oração ao nosso presidente da República, sua esposa, sua família. Nós queremos orar pelos seus ministros e pedir que a graça gloriosa do Senhor venha sobre as autoridades brasileiras, que nós tenhamos realmente dias de paz para a nossa pátria. Ó Deus, nosso Pai, abençoe nesta noite os nossos queridos monitores, nossos professores, nossos embaixadores de alfabetização pela Bíblia, aos pastores, aos ministros da Tua Palavra, que nunca lhes falte uma unção nova, um óleo fresco, uma graça gloriosa para continuar proclamando ao nome de Jesus. Ó Senhor, receba a nossa gratidão nesta noite, receba o nosso louvor, leva-nos para os nossos lares, aonde nós estamos, para que sejamos abençoados na presença gloriosa do Senhor, com os teus anjos conosco, as bênçãos gloriosas da tua presença, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, todos os companheiros que labutam nesta escola, que procura alcançar o maior número de pessoas para que eles compreendam que conhecer é importante para o ser humano. Muito obrigado por nossa nação, Senhor. Obrigado por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Amanhã ainda tem vaga, quem quiser, fábricaebd.org, dá para se inscrever para participar da capacitação amanhã. Pedir aqui aos irmãos que puderem, tiver disponibilidade, procurar o professor Alex